Havendo quórum, declaro aberta essa sessão da quinta turma do Tribunal Regional de Trabalho da Terceira Região, do dia 6/6/2017. Cumprimentando a todos os pares, eminentes advogados, desembargadora Juliana, que veio nos fazer uma visita aqui, senhores servidores, área. Só para tirar isso daqui. Abrir, não? Em primeiro lugar, eu submeto à apreciação da egrégia turma. De acordo. A área da sessão anterior, não havendo objeção, declaro aprovada. Algum registro a ser feito? Eu tenho uma, Excelência. Estou comunicando e gostaria que a turma enviasse um ofício de pêsames ao juiz Daniel Gomide de Souza, que perdeu sua mãe na data de ontem, Dona Maria da Natividade Gomide de Souza. Então, manifestar aqui nossos sentimentos pelo passamento da mãe do nosso colega e também ofício à família enlutada, rogando a Deus que dê conforto à família e receba Dona Maria Natividade nos seus braços. São os nossos votos. Foi perfeitamente, com a adesão de todos nós, sem dúvida, da ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados. Registramos em ata e aderimos à solidariedade de Vossa Excelência e solicitamos à nossa secretária que remeta o ofício. Há um processo que nós vamos retirar de pauta. Tem que mudar aí. Que é o processo... Processo 10.053/82/2017. Recorrente a SPAL Indústria Brasileira de Bebidas e Davidson Fernandes Rodrigues. Relator, excelentíssimo desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. É o processo judicial eletrônico da sala de 14.1. O processo está sendo retirado de pauta porque a prevenção, com relação ao relator, doutor Paulo Maurício Ribeiro Pires, da... Que turma, Rosa? Paulo Maurício... Enfim, ele é o relator, né? É. Então vai ser retirado de pauta. Ah, advogado inscrito? Ah, sim. Doutor Fernando. Por isso que não tinha inscrição. Eu não sei por que razão ele veio... Boa tarde, tudo bem, doutor? Bem, graças a Deus. Eu não sei por que razão ele veio ter a nossa turma. A prevenção lá na... Nós entramos, desculpa interromper, nós entramos com uma medida cautelar anteriormente para suspender os efeitos do recurso ordinário. Então, provavelmente... Foi pois não. Aí atrai. Mas não é dessa turma, não. Pois não. Nós vamos, então, remeter, não? Remeter ao relator, não é isso? Muito bom. Ao doutor Paulo desembargador Paulo Maurício. Obrigado, excelência. Por nada. É por isso que a inscrição não estava feita. Ah, entendi. Obrigado. O processo não é nosso. Então, Retirar de pauta. Vamos iniciar no físico. Iniciar no físico? É porque só tem 2. Então, vamos. Então, processo número 14 da pauta é o RO 629/2014-020. Recorrente Simone de Souza e recorrido Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais e Cooperativa Médica de Especialidades Médicas. Relator, excelentíssimo juiz convocado João Alberto de Almeida. Revisor, excelentíssimo desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. Está escrito para sustentação oral o advogado Tiago Luiz do Coelho da Rocha Muse. Advogado ausente. Ausente. O relator pode ver a conclusão, né? Doutor João Alberto. Doutor João Alberto. 14 da pauta.
Senhor presidente, eu conheço o recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para, reconhecendo o vínculo empregatício entre reclamante e a primeira reclamada, determinar o retorno dos autos origens para apreciação dos demais pedidos formulados, sob pena de supressão de instância nos termos da fundamentação do voto. Pois não, eu estou de acordo. Desembargador Oswaldo. De acordo. E assim se decide por unanimidade. Processo número 11 da pauta, RO 464-2015-009. Recorrente Brasil, Querida Indústria de Bebidas Limitada e Rodrigo Olímpio Gonçalves. Recorridos os mesmos. Relator, excelentíssimo juiz convocado João Alberto de Almeida. Revisor, excelentíssimo desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. Está escrito para sustentação oral pelo segundo recorrente, o advogado Juscelino Teixeira Barbosa Filho. Fala, Pelo reclamante. reclamante, né? Doutor João Alberto, o senhor leria a conclusão? Às vezes até para facilitar a... Pois não, senhor. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso da reclamada e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para excluir da condenação pagamento de horas extras por desrespeito ao intervalo entre a jornada com seus reflexos. E conheço o recurso do reclamante e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para determinar que o adicional de inspeção e fiscalização seja apurado com base na remuneração do reclamante, excluídas deste montante apenas horas extras deferidas. Provejo ainda, para acrescer à condenação, o pagamento em dobro pelo labor prestado nos feriados municipais de 15 de agosto e 8 de dezembro em Belo Horizonte, por todo o período contratual não prescrito, acrescido dos mesmos reflexos já deferidos na sentença. Acresço à condenação o valor de R$10.000, fixadas as custas complementares em 200. Vossa Excelência vai usar a palavra? Gostaria, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, ilustre relator, nas pessoas de que a todos saúdo. Vou me ater a uma questão do recurso do apelo do trabalhador no que diz respeito à equiparação salarial. O autor postulou a equiparação salarial com Claudinei José Muniz. A reclamada ou elaborada defesa não nega a identidade de função. Muito antes, pelo contrário. Confessou às folhas 168, parágrafo 5º, que ambos eram vendedores exercendo as mesmas funções. Ainda que assim não fosse, verifica-se que a prova documental comprova a identidade de função, não só pela identidade de cargos, constante em ambas as fichas de registro, bem como pelo ambos os PPPs do reclamante do paradigma, acostados às folhas 201, 202 e 363, a quais as tarefas no PPP inseridas são exatamente as mesmas. Se isso não for só suficiente, há também confissão real do preposto, quando afirma o paradigma também era vendedor atuando nas vendas dos mesmos produtos que o reclamante. Não sabe precisar a região em que o paradigma atuava. O reclamante atuava na região do bairro Olhos d'Água, Barreiro, Cidade Industrial, localizados em Belo Horizonte. O paradigma atuava em bairros diferentes cada dia da semana, tal como ocorria com o reclamante. Não havia diferença entre os portes dos clientes do reclamante do paradigma. Esse é o depoimento do preposto, confessando claramente a identidade de função. Independentemente disso, a juíza de primeiro grau indeferiu a equiparação também ao fundamento de que não havia diferença salarial. Com a devida vênia, a prova documental é mais do que clara nesse sentido. O paradigma Claudinei obteve equiparação salarial com o senhor Arnor Silvério. Este, sim, paradigma remoto. Obviamente que o salário consignado nos recibos de pagamento do reclamante do paradigma não pode obter diferença salarial. Por quê? Eles, até que houvesse essa decisão judicial, eles ganhavam exatamente a mesma coisa. Então, a sentença do paradigma Claudinei está nos autos reconhecendo a diferença salarial. Então, não se pode utilizar os recibos como utilizado na sentença de piso para dizer que não havia diferença. Se algo foi acrescido ao salário do paradigma Claudinei, é óbvio que não, judicialmente é óbvio que não está no recibo de pagamento. Então, são com esses fundamentos, com a devida vênia, que entende o reclamante que houve identidade de função, comprovada a majoração salarial em relação ao salário fixo, que é o que se pede, inclusive, nos termos da exordial,
a diferença salarial com base no salário fixo, e ainda não houve arguição por parte da reclamada de qualquer fato impeditivo, modificativo, extintivo ou direito equiparatório. Não há nada nesse sentido nos autos. Há uma arguição da reclamada com relação a paradigmas remotos, mas o ônus da prova seria dela nos termos do item 6 da súmula 6 do TST, e prova alguma produziu o reclamado. Então, são com esses fundamentos que pede o reclamante também o provimento do seu apelo no que pertine à equiparação salarial, senhor presidente. Pois não. Eminente relator, alguma observação? Eu só tenho observação, doutor Juscelino, ouvi com toda atenção, todo respeito à ponderação do doutor Juscelino, a argumentação brilhante dele. Mas eu não posso concordar com... Concordo com ele em tudo. Tudo que ele disse ali está no voto. Só não está no voto que a diferença, não está na fala dele, que a diferença reside tão somente nas comissões. Eu examinei essa prova, então, doutor Juscelino, nós fomos caminhando para e passo aí, até no preposto fala, a prova está no sentido que o senhor observou, mas a diferença salarial não existe, porque ela está estabelecida apenas nas comissões, e as comissões são de cunho personalíssimo, e esse foi o registro que eu fiz, né? E por isso eu estou mantendo o que decidi a respeito. Senhor presidente, só uma questão de fato. Pois não. O pedido é diferença de salário fixo, não das comissões. O pedido da peça vestibular é porque a majoração salarial que o paradigma teve por o efeito da sentença proferida é em relação ao salário fixo. Não há diferença não se pede diferença de comissão. Essa é que é a ponderação, essa é que é o cerne do processo. Que, obviamente, que os recibos salariais e os salários fixos são idênticos, é uma questão de fato. Doutor, está esclarecido. Mantém? Mas eu vou manter. Entende. Eu sou revisor, eu havia esboçado uma divergência aqui quanto à fiscalização. Adicional de fiscalização. Mas eu estou retirando a divergência, estou inteiramente de acordo com o ministro relator, desembargador Oswaldo. Eu tenho essa divergência e mantenho. Mantém, né? Eu entendo que o adicional de fiscalização, nesse caso aí, não se aplica. Então, eu estou mantendo a sentença nesse aspecto. Então, eu fico vencido quanto a esse aspecto. Pois não. Somente. No mais, eu estou de pleno acordo com o voto do condutor. Pois não. E eu proclamo que assim se decide, nos termos do voto do relator, vencido parcialmente o desembargador Oswaldo Tadeu, quanto ao adicional de fiscalização. Então, terminadas as sustentações dos autos físicos, passaremos ao processo judicial eletrônico na sala de 14.1. PJE agora. Agora, terminados isso, vamos para o PJE. Sala de 14.1, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. Primeiro processo, doutor Juscelino, tem um processo na... Doutor Juscelino, também tem um processo aqui na sala do senhor. Juscelino, tem um processo aqui na sala do senhor. Então, processo número 18 da pauta é o 11.518, 50, 2016. É um agravo de petição.
Agravante, Suzana Guiar Cunha, Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. Relator, excelentíssimo desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. Está escrito para sustentação oral o advogado Rafael Andrade Pena pelo agravante. Pela agravante, advogado ausente. Advogado ausente, eu vou direto à conclusão. É o 11.518, né? É. Eu estou conhecendo dos agravos de petição interposta pelas partes no mérito, negando-lhes provimento. Custas pela executada no imposto 44,26, a teor do artigo 789-A4 da CLT. Embargador Oswaldo. De acordo. Embargador Manuel. De acordo. E assim se decide por unanimidade. O próximo é o 22 da pauta, que é o 10.283, 87, 2016. Recorrentes, Lindenberg de Assis, Lusa Transporte Rodoviário de Carga Limitada e Avivar Alimentos Limitada. Está escrito para sustentação oral o advogado Marcelo Santoro Drummond pela reclamada Avivar. Só pela reclamada Avivar. Um advogado inscrito. Sim. Pela recorrente? Pela recorrente. Terceira recorrente. Avivar. É. Eu tenho a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, excelentíssimos senhores componentes dessa egregia turma, representante do Ministério Público, senhora secretária e demais presentes. O recurso é das reclamadas Lusa Transportes Rodoviários de Cargas e Avivar. Ele trata de algumas matérias. A primeira matéria é no sentido, né, de uma questão de ordem processual, no que toca à contradita da testemunha da reclamante, porque declinou a testemunha que possuía ação contra a empresa. Nós sabemos, no termo da súmula 357, que o simples fato de ter ação não obsta o depoimento, mas há algo além do simples fato, que é uma pretensão, né, de indenização por dano moral, no qual narra o reclamante um ressentimento, aliás, o depoente um ressentimento, uma mágoa, e pleiteia indenização por dano moral em relação à reclamada, e, portanto, entende, por conta desse fato, que há, sim, um óbice que vai retirar a isenção da testemunha e torná-la suspeita. Portanto, vem buscar aqui seja desqualificado o depoimento, né, como testemunha, na medida em que há a suspeição. No que diz respeito às questões, né, de mérito propriamente ditas, a primeira que salta aos olhos é a do adicional de insalubridade, que foi deferido em virtude do contato com agente frio, né? O reclamante era motorista e, conforme se depreende da prova dos autos, ele não tinha como função descarregar o caminhão, né? Era um caminhão de frigorífico, um caminhão que possuía, sim, de fato, uma câmara fria, mas quem fazia esse descarregamento, como é natural nesse tipo de atividade, eram os chapas normalmente contratados pelo próprio motorista. Ele tinha a prerrogativa de contratar os chapas. Então, ele contratava os chapas que faziam esse descarregamento, né, que, né, buscavam a mercadoria, né, do caminhão-baú, levavam para dentro, né, dos locais, né, que possuem local adequado para armazenamento, né, câmaras frias, mas o motorista não fazia essa atividade, né? O motorista tinha como atividade principal apenas a direção do veículo, a direção do caminhão, e ele contratava chapa. Portanto, ainda que haja, né, incidência de agente frio, né, ele não diz respeito ao motorista. O motorista não executava essa atividade. A questão aqui, eu acho que é até mais, no sentido de provar a real atividade que exercia o motorista, na medida em que ele não fazia essa função de carregamento e descarregamento, né? Portanto, ele não é atingido pelo agente frio.
Outra questão, portanto, não havendo que se falar em adicional de responsabilidade, não há que se falar também em fornecimento do PPP e também, né, há que se inverter o ônus, né, no que toca aos honorários de perito. Outra coisa, né, que também resta claro aqui é a questão, né, do labor, né, externo. Né, o juiz fixou uma jornada, né, no entender da reclamada e no que diz respeito à prova que consta dos autos, muito elevada, de 5, né, e 30 da manhã às 21 horas, uma jornada muito extensa, uma jornada que, no entender da ré, vai além da razoabilidade e que não reflete a realidade da atividade por ele exercida. Né? Era uma atividade absolutamente externa, na qual não havia nenhum controle de jornada, ele era sabedor dos seus horários e dos transportes que ele fazia, e esse horário declinado pelo juízo, né, é um horário absolutamente irreal, né, tendo em vista que não há, né, nenhum controle de jornada, no que toca à atividade do reclamante. Né? A jornada declarada foi uma jornada de cerca de 16 horas, uma jornada muito extensa que foge aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Portanto, entende aqui, né, que não há que se falar em horas extras, né, na medida em que a jornada requerida na inicial, abordada na inicial, ela é irreal, não houve prova nesse sentido, e também, por consequência, não existindo essa jornada, a partir de 5h30 da manhã até 21 horas, também desaparece a fruição do intervalo de 11 horas para descanso entre uma jornada e outra. Então, também houve o respeito aqui ao intervalo de 11 horas, não havendo, né, portanto, por consequência, prova nesse sentido. São essas as considerações que tem a fazer reclamadas, senhor presidente. Obrigado. Pois não. Há, neste caso, uma questão preliminar, ou prejudicial até, que se trata da alegação de nulidade da sentença feita pelo reclamante em razão de conexão e altera, portanto, a competência para julgamento da ação, da causa. O reclamante afirma que, além da presente reclamação trabalhista, também move em face da reclamada a reclamação trabalhista número 0012.246, 60.216, 503, 0098. Ocorre que, na audiência de conciliação, nos autos 12.246, as partes requereram conexão entre as ações e foi determinado que fosse juntada aos autos cópia integral daqueles autos. Se não, vejamos, as partes requereram reunião do presente feito por conexão aos autos do processo 12.283. Defere-se, é o despacho do juiz. Competirá ao autor produzir réplica em peça única nos autos principais, etc., etc., etc. E consultado o sítio eletrônico, constatou-se que, efetivamente, há esta conexão. E é por esse motivo, e como há a alegação do reclamante, é que eu estou conhecendo do seu recurso, dele, reclamante, ou conhecendo de todos, mas, no mérito, estou dando provimento ao recurso do reclamante para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja prolatada nova sentença com apreciação e julgamento de todas as questões referentes às reclamatórias conexas, prejudicada a análise do restante do recurso ordinário interposto pelo reclamante, bem como do recurso ordinário interposto pelas reclamadas. Eminente esmagador Oswaldo. De acordo. Senador Manuel. De acordo. E assim se decide por unanimidade. O próximo é o processo número 7 da pauta. É um RO 10.322.47/2016. Recorrente André Luiz Costa e recorrido GO3 Indústria e Comércio de Distribuição de Bebidas Limitada, Grupo Ioro. Está escrito para sustentação oral o advogado Juscelino Teixeira Barbosa Filho, pelo reclamante.
PJE. Tratado. Doutor, eu vou ler a conclusão. Eu sou relator, né, doutor? Sim, Eu vou ler a conclusão, Pois não. porque talvez oriente a sustentação. Eu estou conhecendo do recurso interposto pela reclamada e do recurso adesivo interposto pelo reclamante. Rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso ordinário da reclamada, suscitado em contrarrazões, e no mérito, nego o provimento ao recurso por ela interposto e dou provimento parcial ao recurso ordinário interposto pelo reclamante para deferir a integração do auxílio alimentação ao salário a partir da data da admissão, 19/3/2012, até janeiro de 2014, com reflexos consecutáveis nos repousos, férias, mais um terço, 13º salários, fundo de garantia, mais 40%, aviso prévio indenizado e horas extras, bem como para condenar a reclamada ao pagamento adicional previsto no artigo 8º da Lei 3207/57, com reflexo nas férias, mais um terço, 13º salários, aviso prévio, fundo de garantia, mais 40%, e repousos. E acresço a condenação a importância de R$ 10.000, com custos adicionais pela reclamada no importe de R$ 200. Vai fazer a sustentação? Gostaria de guardar um voto divergente, senhor presidente. Embargo do Oswaldo. De acordo. Embargo do Mariano. De acordo, senhor juiz. E assim se decide por unanimidade. Muito obrigado, boa tarde a todos. Próximo processo é o 10.203.61/2017. Recorrente é Marcos Viana Vieira e Proforte S.A., Transporte de Valores. Está escrito para sustentação oral o advogado Emerson Fernandes Silva pelo reclamante. (10.203). Aqui já entrou. Eu falo pelo recorrente Marcos Viana. Isso. Tem a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, os demais desembargadores. Boa tarde, membros do Ministério Público. Aqui, a questão que eu venho sustentar é para que seja reformada a decisão de primeira instância, na qual indeferiu o pleito de indenização por danos morais, em razão da restrição e da proibição do uso de sanitário durante o contrato de trabalho pelo reclamante. A juíza de primeira instância, ela fundamentou a sentença dela, eu acho importante ressaltar isso, que ficou porque ela reconheceu que há a restrição, mas ela ressaltou que todos os indivíduos sofrem restrição do uso de sanitários quando não estão em suas residências. E ressaltou também que, em virtude da atividade, teria essa restrição. E julgou improcedente com esses motivos. Então, a prova testemunhal ela foi uníssona em afirmar que a reclamada ela proibia o uso de sanitários, do reclamante usar os sanitários, e, inclusive, ela orientava, que foi dito pela testemunha Diego, que ela orientava o reclamante ele levar uma garrafa PET para dentro do carro. E isso encontra-se no depoimento da testemunha Diego. Então, aqui a questão que tem que ser analisada é que
uma decisão dessa, ela fere frontalmente o princípio basilar do direito do trabalho, e que está na Constituição Federal, que é o princípio da dignidade humana, a valorização do trabalho, além das normas de proteção à saúde, impondo ao reclamante uma condição vexatória, enquanto o trabalho ele tem que dar um mínimo civilizatório para o empregado. E no ponto da juíza ressaltar que, em virtude dessas atividades, há uma restrição, não tem que ser levado em consideração isso, porque uma vez que, ao celebrar um contrato de trabalho, o empregador ele deve garantir condições básicas de saúde, de salubridade, de higiene, e nesses autos ficou comprovado que isso não foi cumprido por parte da reclamada. Além do mais, eu quero chamar a atenção de Vossas Excelências que esse não é o primeiro caso, que essa reclamada ela já tem casos aqui no tribunal em que outras turmas reconheceram essa restrição de uso de sanitários e foi outros casos que foi indenizado pela reparação de dano. Então, eu peço bem para Vossas Excelências que seja reformada a decisão, que uma vez que é inegável o nexo de causalidade dos atos ilícitos praticados pela reclamada, para que seja reformada a sentença e seja deferido a indenização de dano moral. Pois não, eu tenho... Trata-se de procedimento sumaríssimo, portanto, eu estou, nos termos da lei, estou conhecendo dos recursos de ambas as partes e negando o provimento a ambos. Quanto à questão do dano moral, é evidente que a dignidade deve, sim, evidentemente, ser coberta por toda uma vasta camada de proteção. Mas é preciso que, para tanto, fique demonstrada que a dignidade da pessoa, ou a personalidade, que, enfim, tenham sido efetivamente violadas ou malferidas. E eu estou privilegiando aqui as impressões colhidas por ocasião da sentença pela doutora juíza de primeiro grau, que sabidamente tem mais condições de avaliar a prova do que o segundo grau. E eu, então, com base nas impressões colhidas pela doutora juíza, estou entendendo que o depoimento pertinente à questão do dano moral, o depoimento da testemunha, que diz da obrigação de fazer as necessidades em garrafa PET, etc. e tal, evidentemente, parece a ela, como aqui me parece também, um pouco exagerada, dentro do carro, inclusive. Então, por isso, eu estou conhecendo e negando o provimento a ambos os recursos. Desembargador Oswaldo. Excelência, sem querer entrar mais no mérito que Vossa Excelência entrou, e para evitar que a decisão seja escatológica, eu vou simplesmente me limitar a concordar com Vossa Excelência. Desembargador Manel. De acordo, senhor. E assim, se decide por unanimidade. Obrigado, boa tarde. Terminadas as sustentações na sala do doutor Márcio Flávio, passaremos à sala de 14.2, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. O primeiro desta sala é o 10.348-15/2017. Recorrente Leovânia Antônia da Silva e recorrido Supernova Sistemas Limitado e Tecnologia Global Limitada. Está escrita para sustentação oral a advogada Cristiane Carvalho Andrade Araújo, pelo reclamante. É o 10.348?
Claríssimo. Tem a palavra. Boa tarde a todos os presentes, aos quais cumprimento a pessoa do ilustre presidente dessa sessão. Gostaria de ouvir, primeiramente, Excelência, caso fosse possível, a ementa do voto para posterior sustentação. Fica a critério do eminente Doutor Osvaldo, por gentileza. Eu estou conhecendo o recurso ordinário e, no mérito, negando-lhe provimento, como voto. Obrigada. Tem a palavra. Excelências, o caso específico aqui dos autos, e primeiramente gostaria de chamar a atenção, inclusive, do ilustre relator, que a intenção aqui, de forma nenhuma, é mudar, mas sim objetivar um novo enfoque dos autos e um possível conhecimento. Primeiramente, é importante ressaltar que a presente ação ela tem elementos fortes e convictos no sentido da fraude, da interrupção do contrato de trabalho da reclamante. As reclamadas, em sua contestação, elas não contestam a existência do grupo econômico. E é importante ressaltar, nesse sentido, que a demissão da reclamante ela foi ocasionada no final de julho de 2010, mais precisamente no dia 22 de julho de 2010, e a nova contratação se deu no dia 2 de agosto de 2010, ou seja, 10 dias após a fatídica rescisão contratual. Nesse sentido, também é importante que nós ressaltemos que o trabalho que a reclamante exercia continuou sendo no mesmo local, para as mesmas pessoas, inclusive sob a mesma gestão do administrador, que, no caso aqui, é o senhor Luiz Roberto Carvalho. Ou seja, o senhor Luiz Roberto Carvalho ele era tanto sócio quanto superior da reclamante nas duas empresas, nos dois contratos de trabalho, no primeiro e no segundo, no qual aqui eu chamo mais uma vez a atenção dos senhores para essa interrupção de apenas 10 dias de um contrato com o outro. Nesse sentido, Excelências, foi requerido na petição inicial da reclamante o reconhecimento desse grupo econômico e, consequentemente, aqui todos nós sabemos que o reconhecimento da unicidade do contratual ela advém do reconhecimento da fraude do contrato trabalhista. Foi requerido o reconhecimento desse grupo econômico e a alegação dessa fraude, dessa primeira rescisão realizada no contrato de trabalho da reclamante. Uma vez que consideramos que houve efetivamente a fraude do contrato de trabalho da reclamante, a sucessão dessas duas empresas, com a não interrupção, inclusive, do contrato de trabalho, porque 10 dias não é considerado uma interrupção do contrato de trabalho, a fim de descaracterizar, nesse caso específico, essa unicidade contratual pleiteada, insistirmos em corroborar, por exemplo, que a ausência do pedido específico de reconhecimento de unicidade contratual é descaracterizar, inclusive, inclusive a própria fraude perpetuada no contrato de trabalho da reclamante. Então, gostaria respeitosamente de chamar a vênia aos ilustres desembargadores para essa questão, que é uma questão, inclusive, trazida nos autos, comprovadas através de documentos da assinatura e da baixa da carteira da reclamante, dentre os demais documentos juntados aos autos. Lá do outro, o outro pedido da reclamante versa pelas horas extras fartamente realizadas e comprovadas nos autos. Nesse sentido, mais uma vez, Excelências, chamo a atenção dos senhores, especialmente para o fato de que os documentos juntados pela reclamante, principalmente no que tange as viagens realizadas por essas e alegadas como horas extras, eles se encaixam perfeitamente nos cartões de ponto juntados pela própria reclamada, onde consta a ausência de marcação de ponto. E aí, Excelências, chamo, inclusive, mais uma vez essa atenção, no sentido de que a reclamante forneceu esses documentos antes da reclamada apresentar os cartões de ponto. Então, todos os documentos e datas de viagens narradas pela reclamante e juntados na sua inicial foram apresentadas antes dos cartões de pontos apresentados
pela reclamada e nos cartões de ponto apresentados pela reclamada, essas viagens, todas comprovadas através dos relatórios, passagens, hotéis, elas constam nos cartões de ponto como não marcação do cartão de ponto. Então, a prova realizada pela reclamante coaduna com a prova realizada pela própria reclamada. Não há contestação nesse sentido. Não existe elementos de provas que retire da reclamante, nesse sentido, o direito dela quanto ao recebimento dessas horas extras. E é importante ressaltar também, excelências, que, nesse sentido das horas extras, a RE impugnou de forma genérica os documentos juntados pela reclamante. Elas não disse em hora nenhuma que os documentos juntados pela reclamante eram falsos. Inclusive, um e-mail encaminhado para os supervisores da própria reclamante requerendo o pagamento das horas extras por ela realizada. E uma vez que a sentença ela traz à baila a falta de delimitação de tempo, esse argumento também, excelências, vou aqui ousar discordar, uma vez que no depoimento da reclamante colhido pelo juiz Aquó, houve a delimitação do horário de trabalho da jornada realizada pela reclamante. Uma vez que a reclamante confessa o seu horário de trabalho, prova essa não corroborada, não contraditada por nenhuma outra realizada nos autos, existe sim a delimitação de horários e corroborado ainda com os documentos juntados pela reclamante. Então, nós temos aqui dois fatos que permitem, sim, delimitar e corroborar o horário e a jornada da reclamante. O primeiro, a confissão dela própria em ata de audiência na colhida do depoimento pessoal dessa. E o segundo, os documentos juntados pela própria reclamante e não contestados pela reclamada. Então, nesse sentido, excelências, é que eu gostaria de pedir a vossas excelências a análise desses fatos trazidos à baila aqui nessa sustentação oral, para que seja avaliado os pontos aqui elucidados e, por que não, doutor Oswaldo, solicitar ao senhor uma revisão do voto brilhantemente, que eu tenho certeza que foi prolatado. Nesse sentido, é a sustentação oral e é o que pede-se. Obrigada. Bueno, eminente relator. Doutora, brilhante foi sua sustentação. Obrigada. Muito precisa, mas que, no entanto, eu não encontro motivos para modificar o meu voto da Tavene. Em primeiro lugar, a sentença de primeiro grau ressaltou que a reclamante não postulou a unicidade contratual. Eu estou aqui com a inicial aberta aqui, que Vossa Excelência assina, está lá na sua petição inicial. Assim, deverão as reclamadas serem condenadas ao pagamento das horas extras prestadas durante o trabalho, durante todo o contrato de trabalho, durante todo o pacto laboral. Não fala nada da unicidade contratual. Mais para frente, no item 5 da sua inicial, tem lá 2 pedidos. Face ao exposto, impossibilitada de ver satisfeita de forma espontânea as suas pretensões, a autora requer a citação das reclamadas para, sob as penas da lei, comparecer à audiência e querendo apresentar defesa, bem como acompanhar o processo onde será reconhecida a formação do grupo econômico entre as reclamadas e, em sentença final, confirmar a decisão e etc. Vossa Excelência pode ver que não há nenhum pedido aqui de reconhecimento da unicidade contratual. Então, portanto, limitado aos limites da lite contestácio, sou obrigado a não acolher o pedido de Vossa Excelência de reconhecimento da unicidade contratual, tão somente porque não foi postulado. E quanto às horas extras, também não vejo motivo para modificar minha decisão. Os cartões de ponto que foram juntados aos autos, no meu entender, são válidos, assim como também no entender de primeiro grau, e Vossa Excelência, na impugnação que foi feita à defesa e dos documentos, não apontou, ao menos por amostragem, a existência de diferenças de horas extras realizadas e não pagas. Então, portanto, eu estou mantendo a minha decisão, data vênia, da brilhante sustentação feita por Vossa Excelência, mantendo a minha decisão, qual seja, conhecendo do recurso e, no mérito, negando o provimento. É como voto, Excelência. Pois não. Eminente desembargador Magal. Senhor presidente, eu acompanho o relator, acrescento aqui apenas em relação a esses 40%, a empresa, em
defesa sucessiva alegou que não tem prova que foi devolvido esse valor. E realmente não vi prova nenhuma aqui também que foi devolvido. Ainda que superasse essa questão, não existe prova, não vi nada de audiência do local. De Pois acordo. não. Eminente juiz João Alberto. Eu estou de acordo. E assim se decide por unanimidade. Obrigada a todos, bom trabalho. Obrigado, doutor. O próximo é o 11.356-19/2015. Recorrente. Tetra Tec do Brasil Minérios e Metais Limitada e Ataíde Jorge da Costa Carvalho. Está escrito para sustentação oral o advogado Tiago Luiz Coelho Rocha Muse pelo reclamante. Advogado ausente. Eminente relator. Peço vênia, Vossa Excelência, para ir direto à conclusão. Estou conhecendo o recurso ordinário interposto e, no mérito, provejo, em parte, para reduzir a condenação de 30 para 20 minutos extras diários por dia efetivamente trabalhado, mantidos parâmetros e reflexos fixados na origem. Estou reduzindo o valor da condenação fixado em R$15.000 para R$10.000, com custas de R$200 pela reclamada, autorizando a pugnar junto ao órgão próprio, a partir do trânsito em julgado desta decisão, pela restituição das custas processuais recolhidas a maior. Minha proposta de voto, Excelência. Pois não, eminente desembargador Manuel. Estou de acordo. Eu também Juiz estou João Alberto. de acordo. E assim eu proclamo que a turma decidiu por unanimidade nos termos do voto do relator. O próximo é o 10.450-61/2016. Recorrente Banco Rural S.A. Liquidação extrajudicial, Lisiane Pena Veloso. Recorrente. Recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral o advogado Fernando Alvarenga Miranda pelo reclamado. Yes. 450. 450. 450. Vossa Excelência, leria a Pois conclusão não. só para orientar. Pois não. Doutor, eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamado e dando-lhe provimento parcial para excluir da condenação as diferenças salariais com os reflexos no repouso, aviso prévio, 13º, férias, abono constitucional das férias, fundo de garantia com a multa de 40% e seguro-desemprego. Nego provimento ao recurso da reclamante e mantenho o valor da condenação porque ainda é compatível. É minha Vai proposta fazer a de voto. sustentação? Excelência, só rapidamente sobre um Pois aspecto. não, perfeitamente. Tem a palavra. Senhor presidente, colenda turma, na pessoa da ilustre secretária, que eu cumprimento a todos. Trata-se aqui, Excelência, de uma reclamante, que era advogada, que prestava serviços ao Banco Rural através de um escritório de advocacia que manteve com o banco um contrato de assessoria jurídica. E a reclamante almejou, durante este período que ela prestou serviços ao Banco Rural, através desse escritório de advocacia, o reconhecimento do vínculo de emprego e, em consequência, as demais benesses previstas no instrumento normativo da categoria. Só que a prova oral, data vênia, apesar da respeitável sentença ter deferido, neste aspecto, o pedido inicial, ela vai de encontro ao que restou decidido. Por quê? Porque, no depoimento pessoal da reclamante, ela mesma confessou que começou a prestar serviço para a reclamada, o banco, em novembro de 2010, tendo sido contratada por Ricardo Alves de Oliveira, que era, na época, sócio do escritório, que foi admitida na condição de sócia. A testemunha, em relação à subordinação ainda, Excelência, ela mesma confessa, mais uma vez, que era subordinada a José Rodrigo, coordenador do escritório, e a Ricardo Alves de Oliveira, o sócio. Então, o fato da reclamante, após este contrato de assessoria do banco ter encerrado com esse escritório, ter sido admitida diretamente, não quer dizer que no período anterior ela era bancária. A prova oral ela revela de que a reclamante estava subordinada
ao pessoal do escritório que ela era vinculada. Isso acontece em inúmeros bancos que possuem contrato de assessoria jurídica com vários escritórios de advocacia. Não quer dizer que o fato dela ter advogado em favor do banco durante o interregno, de que ela seria uma bancária. Então, este é o primeiro ponto da nossa sustentação, no sentido de que seja decotada da condenação esse liame empregatício reconhecido na origem. E, por fim, em relação à jornada de trabalho dela, porque ela mesma reconhece que no período anterior, em que não era empregada do banco, a jornada dela era de 9 às 18 horas, com 1 hora de intervalo. E sendo que a testemunha fez uma prova frágil, no sentido de que elas trabalhavam em 2 sábados a cada 6 meses, de 8 às 14, 14 e 15 horas. Então, o recurso do banco trata de que, se houver condenação neste aspecto, que seja limitado à prova oral produzida pela reclamante. É o que se pede. Pois não. Gabinete relator. Pois não. Excelência, em homenagem ao doutor advogado que se manifestou da tribuna, eu tenho que dizer que eu mantenho integralmente a minha proposta de voto, em primeiro lugar, porque a reclamante efetivamente começou a trabalhar para o banco em 2010, através de um escritório de advocacia cujo titular era funcionário do banco e continuou sendo da mesma forma. E, a partir de 3 de dezembro de 2012, ela, então, passou a fazer parte, reconhecidamente, como empregada do banco. Muito bem. O que se percebe aí é que, de 2010 a 2012, ou melhor, até 2014, quando ela foi efetivamente dispensada, o serviço realizado pela reclamante sempre foi o mesmo, nas mesmas condições de antes e depois de reconhecido o vínculo. Ora, a jurisprudência dos nossos tribunais e a doutrina nos ensina que, quando existe as condições necessárias para manter um contrato de trabalho a partir de um determinado momento, e antes as mesmas condições estavam existentes, então, evidentemente, que o contrato de trabalho vai daí. E quanto ao problema das horas extras, eu mantenho integralmente a minha decisão também, porque a prova foi bem apreciada no primeiro grau e eu estou plenamente de acordo com ela. Então, dessa maneira, estou mantendo integralmente o voto que eu acabei de manifestar. Pois não. Gabinete desembargador Manuel. De acordo. Gabinete juiz João Alberto. Eu também estou acompanhando o relator. Proclamo que a turma decidiu, nos termos do voto do relator, por unanimidade. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, doutor.